paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Mais uma vez a gente é atraído pela voz do Senhor, que incansavelmente procura nos alcançar. Como é surpreendente, né? Saber que Deus sabe quem nós somos, conhece tudo de nós, saber que não há segredo, não há nada que Ele não veja, que Ele não saiba, e ainda assim Ele continua tentando nos alcançar, tentando se revelar a nós, nos mostrar quão amorosa, quão poderosamente Ele tem nos tomado para si. Já nesse começo de culto, eu convido você a tentar silenciar um pouquinho as muitas vozes que tem dentro da nossa cabeça. Às vezes a gente não percebe que passa o dia inteiro com... Sabe aqueles sons que a gente escuta hoje em dia, nos finais de semana, dos famosos pancadões? Às vezes tem um pancadão dentro da nossa cabeça. São tantos pensamentos, tantas coisas, parece que a gente está fazendo uma reunião de comitê. Você já viu? No mundo corporativo existem reuniões de comitê. É um monte de gente reunida para cada um dar a sua opinião e ninguém resolver nada, porque não há uma liderança ativa que defina o que vai fazer. Então se faz um comitê. Nós, muitas vezes, fazemos aqui dentro uma reunião de comitê. A gente fala, a gente mesmo responde, a gente argumenta, a gente mesmo vai lá e tenta convencer. A gente vive com muita bagunça, muitas vozes na nossa cabeça. E isso faz com que nós não ouçamos ao Senhor. Faz com que nós não percebamos, não reconheçamos a voz daquele que tem falado conosco. Eu convido você a, nessa hora, colocar o seu coração diante do Senhor e pedir a Ele para que as muitas vozes da sua cabeça agora deem lugar à voz dele. Mas lembre-se que também é um trabalho nosso fazer isso. Todas as coisas no reino de Deus partem dele. A origem das coisas é a partir dele. Mas tudo que ele faz espera da gente uma resposta, um movimento da nossa parte. Que nessa hora você proponha no seu interior esse movimento. Senhor, hoje de maneira diferente. Não por ser hoje um culto de terça, mas hoje você está propondo no seu coração. Senhor, eu quero te ouvir. Silencia nessa hora. Coloca aqui, um protetor auditivo nos meus pensamentos, porque eu quero ouvir a tua voz. Amém? Aleluia, Jesus, Pai Santo e Eterno Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos, Santo Deus, ó Pai querido, o nosso coração e a nossa mente diante da tua presença. É maravilhoso, Senhor, poder saber, Santo Deus, ó Pai querido, Santo Deus, que temos esse acesso, que diante, Santo Deus, ó Pai querido, do teu senhorio, do teu poderio, Senhor, ó Santo Deus, ó Pai querido, podemos adentrar e te chamar de Pai. Termos, Santo Deus, ó Pai querido, diante de ti, Senhor, aquele, Santo Deus, ó Pai querido, Santo Deus, que nos conhece e por conta disso, Senhor, sabe tratar de nós. Nós bendizemos o teu nome, Pai, pela multidão das tuas misericórdias, pela tua bondade, pelo teu cuidado, Santo Deus, conosco. Verdadeiramente tu tens esperado, Senhor, para ter misericórdia de nós, e nós glorificamos o teu nome. Nesta hora, Senhor, vem com teu Espírito e envolve as nossas vidas, todos os nossos sentidos, e dá que ouçamos a tua voz. A tua voz, Pai, é tudo o que precisamos. Ela acalma o nosso interior, ela silencia as nossas guerras, ela conforta, Santo Deus, ó Pai querido, Santo Deus, todas as nossas dores. Vem nesta hora e toma o teu lugar, Pai, e mais uma vez faz segundo e conforme o teu querer. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, irmãos? A gente já louvou o Senhor, já, em meio aos louvores, lembrou um pouquinho de quem Ele é. E sempre importa que nós nos importemos em reconhecer diante de quem nós estamos, com quem nós estamos tratando. Nós não estamos lidando com homens. O convite no reino de Deus não é para que você lide com homens, sejam eles quais forem. É necessário que nós nos esforcemos para reconhecer a voz daquele que fala conosco.
A Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do pastor, elas o reconhecem. Sem ouvir a voz dele, elas se perdem, elas se machucam, às vezes elas até morrem, por não ouvir a voz, o assobio, o toque do cajado que, não ouvir a voz daquele que fala conosco nos deixa à mercê da multidão, do pancadão que tem dentro da nossa cabeça. A gente precisa ir sempre exercitando que quando nós somos convidados a estar aqui diante do Senhor e não de homens, nós precisamos sempre procurar compreender que o nosso entendimento, muitas vezes, de estar diante de Deus ainda é quase que infantil, né? Ao ponto de achar que Ele faz tudo, quando, na verdade, desde as coisas mais simples, mais elementares de estar diante de Deus, carecem da nossa parte. A sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus, a sua história iniciada com o Senhor a partir da cruz, te levou num lugar em que você entendeu que é necessário que você e eu que nos aproximamos do Senhor creiamos que Ele existe e que Ele é aquele que galardoa, que distribui, que presenteia, que dá abundantemente. Paulo, na carta aos Hebreus 11:1 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova cabal das coisas que a gente não vê. Então, você e eu chegamos a esse lugar. Ao longo de todo esse tempo que você está no seu desenvolvimento, do seu relacionamento, da sua história com Deus, você já crê que Ele existe. Não fosse isso, você não estava aqui, disposto aí na sua casa, onde quer que você esteja, a mais uma vez procurar de alguma forma ouvir a voz do Senhor. No meio desse tumulto, muitas vezes, desse monte de ruído dentro da sua cabeça, há uma necessidade, uma ânsia de ouvir a voz que acalma o mar, a voz que silencia muitas dúvidas, a voz que te dá a segurança de que você nunca vai estar sozinho, a voz que clareia a sua mente de que Ele vê todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, que você não está à mercê de ninguém, que aquele que cuida de você realmente é o Senhor, o teu Pai, o teu pastor, o teu Salvador. E dentro disso, tudo que você vai conhecendo do Senhor vai fortalecendo essa disposição de relacionamento. A Bíblia também diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus, através da palavra de Deus, por meio da palavra de Deus. Aí ela vem. Ela não vem por ouvir os achismos, os quereres, o meu ponto de vista. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A Bíblia também diz que quando nós conhecermos quem Ele é, a verdade de quem Ele é, a verdade que Ele é vai nos libertar. E aí, de fato, a gente vai ser livre. Nós percebemos, então, que a necessidade de nós virmos até o Senhor com a disposição de compreender o que Ele está falando. Às vezes parece meio estranho, né? Nós falarmos da iminência da volta de Jesus, o Jesus Salvador, que foi nos preparar lugar, que não nos deixou sozinho, que nos sustenta por meio do Espírito Santo e nos ensina em toda a verdade, nos conduz e nos livra, nos guarda e nos protege. Esse Jesus vai voltar. E a gente incessantemente busca dizer para você que, como
hoje é um dia e é real para você, Jesus também vai voltar. E a Bíblia diz que a gente não sabe quando é. Que no momento, como um raio que sai do Oriente e volta para o Ocidente, assim vai ser a vinda do Filho do Homem. E como isso tudo, às vezes, te parece distante, né? Às vezes a gente fala, Senhor, volta logo, Maranata. Às vezes a gente está tão cansado, tão decepcionado, tão injuriado das coisas desse mundo que a gente até fala, Senhor, volta logo. Mas se a gente for voltar um pouquinho para o começo das coisas, vamos avaliar hoje a verdade do nosso relacionamento com Deus. Em que lugar do seu relacionamento com Deus você está? Lembra quando você começa a se entender como gente? Você olha, em primeiro lugar, para os seus pais e com cada um você tem um relacionamento. Você sabe o que e como pedir para o seu pai, o que e como pedir para a sua mãe. Você sabe como se relacionar com os seus irmãos dentro daquilo que você pode, quer, deseja e acha. E a gente vai aprendendo a linguagem um do outro. Como é que está hoje o seu relacionamento com o Senhor? Às vezes a gente, por ter um entendimento errado, por achar que as coisas todas partem do Senhor, Ele faz tudo. Ele é o Senhor, todo o senhorio, o poderio é dele. E aí a gente, aqui dentro, às vezes tem a ilusão de que não há uma parte nossa. E há, irmãos. Há. Entende que muitas vezes, por não reconhecer com quem nós temos tratado, diante de quem nós estamos, quem nós somos, por causa dele, nele, nós nos perdemos um pouco. E as coisas vão ficando no automático, meio que sem sentido. E aí tem um problema nisso, porque a gente vai colocando as nossas expectativas no Senhor e muitas vezes elas não acontecem do jeito que a gente queria ou nem acontecem de fato e a gente não entende que, na verdade, isso é reflexo da nossa falta de movimento às coisas que Deus tem falado. Não poucas vezes na Bíblia há uma palavra do Senhor que diz assim, ó, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Imagina que você vai dizer assim, mas eu tenho dois, todo mundo tem dois, exceto quem tenha uma deficiência auditiva, todo mundo tem ouvido, então eu ouço. Não é verdade. Essa ênfase do Senhor, olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Parece ridículo, não é? Ouvido foi feito para ouvir. E por que a ênfase do Senhor é quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o meu Espírito tem dito? Anos a fio para você e para mim. Significa que essa ênfase do Senhor diz respeito a gente ouvir, mas não ter a disposição de compreender. Porque, na verdade, nós chegamos num lugar em que nós responsabilizamos o Senhor. Afinal de contas, agora nós vimos a igreja. Agora nós oramos. Agora nós vimos no culto de oração, nós fazemos jejum, nós acompanhamos a leitura da Bíblia, nós fazemos os estudos de escatologia. Então, nós estamos fazendo a nossa parte. Então, Senhor, estou aqui, ó. Eu estou fazendo a minha parte. Agora faz a sua. Isso não existe diante do Senhor. O Senhor não te abençoa porque você é bonzinho. O Senhor não te dá as coisas porque você pede. A oração serve para você reconhecer diante de quem você está. Serve para você e para mim reconhecermos quem Ele é. O que Ele fez que te deu a garantia de que você é alguém diante dele, alguém que ele ama, alguém que ele protege, alguém que ele guarda, alguém que com justiça ele defende, alguém amado por Deus, mas que esse alguém que é amado, que é guardado, protegido, precisa se movimentar, porque afinal de contas está diante daquele que faz todas as coisas. Para analisar
lá, na verdade do seu dia a dia. Se você parasse hoje, agora, para fechar os olhos e pensar, analisa você, e sempre é você com você mesmo, não você com os outros. Analisa um pouquinho das suas orações. A sua oração se consiste em só pedido? Senhor, eis-me aqui diante da tua presença. Pai, toma isso, aquilo outro. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu quero assim, eu acho assim, eu. Já parou para se ouvir falando? Imagina que nós temos um relacionamento com alguém. Imagina nesse exemplo que eu tenho um relacionamento com o Adriano. Adriano é meu irmão de fé, irmão no sangue de Cristo, irmão na consideração. Então, imagina que eu falo para o Adriano, Adriano, eu preciso de um copo d'água. Adriano, eu preciso de um ar-condicionado no talo. Adriano, eu preciso de uma cadeira. Eu preciso. Nesse meu contato com o Adriano, eu só pedi. O que o Adriano pode dizer? Caramba, Fia, isso aqui é um relacionamento de interesse? Você nem perguntou se eu tô bem, se eu fui ao médico, se a Magda tá bem, se o Arthur tá legal. O Arthur fez até aniversário, já é quase um homenzinho. Você nem abriu a boca para perguntar. Desde que você abriu a boca, você só me pediu. Imagina se, por um momento, você conseguisse se ver diante do Senhor. Percebe que nos falta um cuidado em perceber que a proposta é de relacionamento com Deus. Esse Deus que está conosco e muitas vezes é ignorado, é tratado igual esse exemplo. Como me dê, faz, mas eu nem me importo, porque eu não estou ouvindo a voz dele. Eu não me comprometo em compreender o que ele está falando, o que ele está fazendo, porque eu estou muito ocupado com as minhas coisas. A história que Mateus fala lá, olha, desocupe-se. Você não precisa, sabe, se envolver tanto com as coisas desse mundo, do pão, do vestir, do comer, do sobreviver. O seu Pai Celestial bem sabe de tudo que você precisa. Você pode se acalmar. Busca primeiro o meu reino e a minha justiça, e o restante eu não deixo de faltar. Mas a gente ouve, mas os nossos ouvidos não dão ouvidos, percebe? A palavra do Senhor. Não fosse assim, a gente não estava tão agoniado. A gente não chegava diante do Senhor, às vezes com a postura que mostra que parece que a gente não sabe ou esqueceu que Ele sabe de todas as coisas, que Ele conhece todas as coisas, que a palavra dele é aquela que penetra o nosso mais profundo interior, que separa sentimentos, pensamentos, motivações, intenções. Ela radiografa, escaneia o nosso interior e sabe exatamente quem nós somos. Tudo em nós, tudo de nós, claro diante dele. Mas a base do nosso relacionamento com Deus é quase como um mercado de fé. Eu chego até o Senhor, me dê. Eu preciso, escolho na gôndola e pego. Ou num outro paralelo, um bom prato de fé. Sabe o que é um bom prato? Bom prato é um restaurante popular que normalmente atende pessoas em necessidade na rua, em abrigos, que vão lá e comem barato, bem barato. Hoje em dia não sei nem quanto é. Há uma época era R$2, hoje em dia não sei quanto é. E a comida não é ruim, viu? Mas a postura é de um mendigo, como se não soubesse diante de quem está. Ele é seu pai, além de ser teu Senhor. Mas você e eu, muitas vezes, não ouvimos. Os nossos ouvidos não ouvem na intenção, na disposição sincera de reagir ao que o Senhor tem falado. É a história do básico bem feito. O básico diz que se eu não crer
no Senhor, não tem sentido essa nossa vida de comunidade, de igreja, seja ela em que lugar for. Se você não acredita na onisciência, presença, potência de Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele sabe, antes do abrir da sua boca, o que você vai pedir para Ele. Entende que a oração não faz Deus te ouvir. A oração faz você entender de novo diante de quem você está. Não é porque você é bonzinho que o Senhor te ouve. É porque Ele é bom. É porque Ele tem o melhor para nós. Ele tem todas as coisas para acrescentar. Enquanto a gente vai até Ele pedindo as nossas coisas. E sabendo muitas vezes que Ele é poderoso para fazer. Melhor do que o que a gente quer. E às vezes para não nos dar o que nós queremos. Para nos dar de maneira diferente. Lembram de N situações na Bíblia em que não havia nada humano que corroborasse a fé daquelas pessoas. Elas pediam, imagina que eu estou precisando de dinheiro, e eu pedia dinheiro ao Senhor. E o Senhor vai lá e não faz ninguém me dar dinheiro, mas Ele faz a viúva trazer o azeite e a farinha, Ele multiplica os pães e os peixes, até moeda Ele faz o peixe trazer. É diante desse Deus que nós estamos. É esse Deus que nos convida, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o meu espírito está dizendo. Meu espírito continuamente diz que a sua vida com Ele é movimento. Já jogou xadrez? No xadrez você está diante do tabuleiro, você tem as suas peças e o seu oponente as dele. Você faz um movimento, ele para assim, analisa aquele movimento e, naturalmente, ele é obrigado a fazer o movimento dele. Há jogadas no xadrez que a pessoa fica horas. Há quem fique dias até a próxima jogada do outro. Porque a pessoa está ali, olhando. Tipo a gente, sabe? Que o Senhor faz alguma coisa, movimenta a palavra dele e a gente, por não dar ouvidos ao Senhor, por ter estabelecido um Deus que vai fazer do meu jeito. E se Ele não fizer do meu jeito, eu não fico diante dele. Eu não acho que Ele está me tratando direito ou que quem o representa está me tratando direito. Você ainda não percebeu diante de quem você está. O Senhor vê, contempla, sabe de todas as coisas e é Ele quem julga justamente. Você nunca vai estar distante dessa realidade. Você entende que esse movimento é necessário da sua e da minha parte. Você precisa, de maneira irreversível, saber quem você é nele, quem ele é. Por causa dele, você é cuidado, zelado por Deus. Você, a sua alma, vale mais que o mundo inteiro. Entende que, muitas vezes, o que a gente não percebe é que o nosso coração está endurecido. E o Espírito Santo sempre nos fala. E não adianta nós querermos saber das coisas grandes, porque todo o contexto de verdade do Senhor nos traz para essa realidade. Nós fomos alcançados por Ele, trazidos para Ele, comprados por Ele, perdoados por Ele, salvos por Ele, até que Ele volte, guardados no amor, na condução do Espírito Santo, para estar com Ele para sempre. Tudo tem a ver com Ele, e no meio disso está você, cercado por todos os lados desse amor. E o Espírito Santo diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Ouça que há descanso naquele que pode carregar o seu fardo. Por que você está com tanto peso nos ombros? Se há nele descanso. Porque você insiste em achar tanta coisa. Nós somos testemunhas do cuidado do Senhor em sempre nos trazer a sua palavra. Senhor, como antes, sempre
usa situações para tentar ilustrar para a gente essa voz que fala conosco. Como o Senhor fazia antes. Nós vamos ler lá em Mateus 13, a partir do versículo 10, diz assim: E acercando-se deles os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas àquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Amém? Não é assunto novo. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor diz às igrejas. Mas, Silvana, eu venho à igreja. Mas, Silvana, eu estou aqui, junto com você, cultuando ao Senhor. Muitas vezes, irmãos, a gente, por não nos comprometermos, talvez seja a palavra ideal, a reconhecer diante de quem nós estamos, com quem nós temos tratado, vimos ao culto, seja ele aqui, esse modelo de culto, ou um culto normal, no mercado da fé. Eu quero as coisas, eu vou ali, eu vou buscar. Quando, na verdade, a proposta de culto é vir oferecer. Você vem dar, você não vem buscar. Eu venho render ao Senhor honra, glória, louvor, das quais Ele é digno, e eu devedora, e você devedor. E nós vimos buscar. E olha, mais uma vez, aquele diante de quem nós estamos nunca nos deixa solícitos. Não tem um culto que você não ouça a palavra do Senhor. Mas o que o Espírito Santo pergunta é: você tem ouvidos para ouvir? Ou você só está escutando? Naturalmente você está me ouvindo. Aí você tem aí, no seu comitê interior, nas muitas vozes do seu coração, do seu interior, várias opiniões, vários achares. Nós achamos muito e achamos o tempo todo e de todo mundo. E o Senhor diz: você acha que eu não sei o que faço? Que eu não sei através de quem, seja lá quem for, que eu use, dar o destino ao que eu quero dizer? Você e eu não podemos responsabilizar quem fala. Nós temos que admitir que há um movimento do nosso interior para ouvir a palavra do Senhor, independente de quem quer que fale. Pouco importa, como na nossa vida. Quando nós pedimos a Deus saídas, soluções, libertações, irmãos, pouco importa como Deus vai fazer, importante é que Ele faça. E ainda que Ele não fizer, importante é que Ele está comigo. Com ou sem o que eu preciso, eu sei que Ele é poderoso para me suster. Você sabe disso. Por que muitas vezes essa multidão de vozes nos fazem esquecer? Por que o nosso coração se endurece ao ponto de não reconhecer a voz dele através de quem fala? Porque você acha alguma coisa de quem está falando para você. Lembre-se, Balaão foi
poupado a vida por causa de uma jumenta. O que você espera de mim? Que eu relinche? Olha para mim, irmãos. Hoje, aqui sou eu. Eu tenho dificuldade na fala, minha dicção não é das melhores, tenho muito que aprender a articular, mas estou aqui. Não endureça o seu coração, porque sou eu. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça. É o Senhor quem diz. Você entende que é isso aqui, ó, que o Senhor disse lá para os discípulos, para a multidão que cercava Jesus, por onde ele passava, ali, ó, a queima-roupa. E os discípulos perguntaram: por que você fala com eles daquele jeito? Porque os ouvidos deles não ouvem. Porque os olhos deles estão abertos, mas não veem. O ouvido continua lá, mas não escuta. O coração deles está endurecido pelo que eles acham. Eles esqueceram diante de quem estão. Esqueceram que eu sou, só eu sou, o Deus que é onipresente, onipotente, onisciente, o Deus diante de quem tudo está claro, o Deus que julga justamente cada intenção, cada motivação, cada atitude, cada palavra. O seu problema é com justiça. Saiba que Ele é o justo juiz. E horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, sendo Ele o juiz. Misericórdia é melhor que o juízo. Cuidado. Não deixe o comitê dos seus pensamentos julgar a justiça que pertence a Ele. Cuidado. Tema ao Senhor. Reconheça quem você é. Reconheça que você só é quem você é, alguém digno por causa dele. Senão tudo de você e de mim era pecado. Todo o pecado é iniquidade. Se você não ouve o Senhor porque você tem N questionamentos, N suposições, N apontamentos, vá lá diante do Senhor. Lembre-se quem Ele é. Lembre-se que Ele nunca precisou de você e de mim para dizer o que está diante dele. Lembre-se, tema diante de quem você está. Reconhece esse Senhor no seu caminho. Ouve. Você tem ouvidos para ouvir? Ouve a voz daquele que está falando com você há anos, que continua falando, que quer te sarar, que quer te dar paz. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Por quê? Por que é esse cansaço? Porque você está aqui, ó, na multidão das suas vozes, num monte de ruído, num pancadão interior tremendo, cansado já de não conseguir dormir, sossegar a sua alma, apaziguar o seu interior, descansar o seu espírito. Você está cansado? Você tem ouvidos? Ouve. Vem a mim. Você está cansado e sobrecarregado? Ouve o que o Espírito diz à igreja. Vem a mim. Eu tenho alívio para você. Eu tenho descanso para você. E por que eu e você muitas vezes não vamos? Porque nós entendemos e achamos ainda, por não reconhecer, por não se importar em compreender diante de quem nós estamos, que Deus vai me ouvir se eu for bonzinho, se eu fizer tudo direitinho. Entenda, irmãos. A fé, a salvação é pela fé. As obras existem por causa da salvação. Nós já falamos sobre isso. E não tem como negar isso, ainda que você queira inventar um artifício para se justificar de que há bondade em você. Não há bondade em você e em mim. Não há bondade em nós, irmãos. Tudo que há em nós de bom vem do Senhor, é por causa dele. É o sangue de Cristo que nos purifica, que nos justifica. Não há bondade em nós. E se você ainda não compreendeu isso, se não há disposição no seu coração de entender isso, não há bondade em você e em mim. O único bom é o Senhor.
por causa dele, por causa do que ele tem operado em nós, naturalmente, isso vai começando a acontecer. Cada vez que os nossos ouvidos ouvem a voz daquele que fala conosco, o nosso coração vai sendo quebrantado. As nossas defesas, as nossas necessidades de reconhecimento, de aplauso, de consideração, as nossas inquietações, se não reconhecem isso em nós, caem por terra, porque não importa a impressão que o outro tenha, o que o outro ache, importa diante de quem você está. A voz a que você deve ouvir, que é capaz de, no meio dessa sonzeira toda da sua cabeça, se fazer ouvido. A voz do Senhor é inconfundível, você sabe disso. Naquilo em que você já permitiu, que os seus ouvidos já tiveram essa disposição de querer compreender de verdade o que ele está falando. Ele não é um Deus que vai fazer coisas para nós. Ele já fez o que ele tinha que ser feito, você também já sabe disso. Nós reagimos a ele por conta do que ele já fez, sabendo que ele ainda está aqui, ó, fazendo. Sabendo que o Espírito Santo, enviado da parte de Deus, que está conosco todo o tempo, como Jesus esteve na cruz para a nossa justificação, o Espírito Santo está ainda no meio dessa arquitetura do plano de salvação conosco, como Jesus estava, grosseiramente falando, em nome de Jesus, para a nossa justificação, o Espírito Santo está aqui, ó, para a condução da gente até a sua volta, para nos preparar, para nos deixar prontos para ver, para reconhecer a voz daquele que trata conosco. Vem, vem, meu filho. Vem aqui, ó, fica aqui do meu lado. Eu preparei para você lugar, eu disse que ia e voltei, porque eu disse para você que voltaria. Vem ter comigo para sempre. E esse dia vai chegar, irmãos. Tudo aqui vai passar. Tudo aqui vai passar. Mas nós estaremos com esse Jesus que tem insistido em falar, em dizer, em mostrar, em fazer com que você e eu reconheçamos diante de quem nós estamos. Por que muitas vezes, quando alguém fala da volta de Jesus, te parece algo esquisito, distante? Porque talvez você ainda não tenha se disposto a entender diante de quem você está. Talvez você não entenda porque, com o coração endurecido, igual o senhor falou aqui, ó, lá, relatando Mateus, eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem. O coração deles não compreende, porque não quer compreender. Eles acham que eles sabem, acham que há alguma justiça nele, a sua justiça, por melhor que ela fosse, é trapo de imundícia. A minha também. O seu entendimento não se compara à grandeza dos pensamentos, dos caminhos de Deus que são mais altos. Nós já sabemos disso, nós já ouvimos isso. Mas o Senhor diz de novo, aquele que tem ouvidos para ouvir, nessa ênfase, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Esse ouça do Senhor implica movimento, implica reação nossa às coisas que ele tem dito. Lembram da passagem lá de Lucas 36 em diante, do 36 ao 50? Jesus é convidado para comer na casa do fariseu Simão. E era um evento quase que público naquela época, né, esses jantares, e as pessoas meio que viam quem estava comendo. E Jesus chegou e sentou e começou o jantar. E chegou uma mulher com um vasinho de um unguento, de óleo, e foi para perto de onde Jesus estava, atrás de Jesus, né? Porque era tipo, na época era tipo aquelas comidas de japonês que a gente senta no chão, quase que numa almofada, todo mundo um do lado do outro, e o costume da época era que o anfitrião da casa te dava água para lavar a mão e um óleo, como se fosse um óleo aromatizado, para que você se limpasse, né? Quase uma asepsia, por assim dizer. E o Simão não deu para ele. Sentou lá e começaram ao banquete. E quando a mulher se aproximou, ela não foi convidada a estar lá. Ela foi se chegando
E como estava todo mundo sentado, ela foi chegando atrás de Jesus. E quando ela foi chegando atrás de Jesus, os pezinhos dele, ela começou a lavar, a enxugar com o cabelo, a passar um unguento. E Simão não disse, mas ele pensou, como que Jesus pode? Primeiro, deixar ela, que eu não convidei, estar aqui. Segundo, que ela era impura. Era uma mulher que na época não tinha voz nem vez para nada, era uma prostituta, era uma impura. Se Jesus soubesse, se ele fosse mesmo profeta, se ele soubesse que essa mulher é impura, ele não ia deixar ela tocar nele. Porque senão ele vai ficar impuro também. Jesus, esse Jesus diante de quem nós estamos, que sempre soube, que sabe, que vai saber sempre de tudo, sem que você e eu precisamos dizer, porque a oração não faz Deus saber de nada, ele já sabe de tudo, entende? Esse Jesus disse assim, Simão, eu cheguei aqui na sua casa, você não me deu água, você não me ofereceu toalha, você não me deu óleo. Essa mulher, desde que chegou, além de lavar os meus pés, além de secar, não com toalha, mas com os cabelos, tá aqui, ó, passando o óleo dela nos meus pés. E você? Você entende que nessa situação, aquele fariseu, Simão, ouvia, mas não entendia. Ele se achava pronto, ele se achava entendido. Ele não ofereceu o que era costume da época, se oferecer para um convidado. A água para higienizar, o óleo para asepsia melhor, a toalha, né, porque não tinha como lavar sem enxugar. Ele simplesmente disse assim, ó, eu já estou fazendo muito de te convidar, senta e come. Tipo a gente no mercado da fé, no bom prato espiritual. Eu já estou vindo à igreja, eu já estou estudando escatologia, eu já estou vindo no culto de oração. Então, Senhor, faz a sua parte. E Jesus continuava, essa mulher aqui, ó, desde que eu cheguei está fazendo isso. O que você me disse, irmão? Disso aqui. Você se acha justo, se acha capaz, se acha... Você está se achando entendedor de tudo. Porque você vem aqui, despeja os seus pedidos diante de mim e passa ali, saca a sua bênção. Essa mulher recebeu a minha presença. Ela sabe que eu sou suficiente para curar, para restaurar, para proteger, para amparar, para fazer justiça, para ser o advogado. E você? Você entende que a história que o Senhor diz aqui, ó, em Mateus, aquele que muito recebeu perdão, muito ama. É impossível, se a voz que fala conosco, se nós ouvirmos, não entendermos o quanto nós somos amados, não reconhecer que falta da nossa parte posicionamento, falta da nossa parte temor, falta da nossa parte disposição, falta da nossa parte empenho. Quanta falta, irmãos? Quanta falta para quem foi tão amado, tão perdoado, e ainda vemos, mais uma vez, que a nossa falta de envolvimento, por assim dizer, com aquele diante de quem nós estamos, não percebe ele dizendo ainda, através do mesmo Espírito, você está cansado, você está sobrecarregado, porque você está tentando fazer as coisas do seu jeito, a partir do que você pensa, e quando você é contrariado no que você pensa, você tem a atitude infantil de se rebelar contra mim. Eu que te ajudo, eu que te sustento. Mas ainda assim eu te digo, vem, eu estou aqui, tem lugar para você.
Você está cansado, sobrecarregado? Eu te alivio. Entenda que você está cansado porque você está levando o seu fardo. Lança o seu fardo aqui, ó. Troca comigo. Recebe, ouve a minha voz. Dá ouvidos às minhas palavras. Troca a sua carga, o seu fardo, pelo descanso de saber quem eu sou, de realmente saber a quem você pertence. Você pode ter paz. O reino de Deus é alegria, paz, justiça. Engraçado, né? Diante disso, se hoje perguntassem para você essa história de reino de Deus, de reino para cá, de reino para lá, o reino do seu amor, ele vem e estabelecerá o seu reino sobre toda a terra. O que é reino de Deus para você? Se você tivesse que resumir isso em poucas palavras, o domínio, o senhorio do Senhor. Você entende que nos falta envolvimento com Deus? Nós queremos estar diante do Senhor sem relacionamento com Ele, sem intimidade com Ele. Ele sabe tudo de você e de mim. Tudo, sem exceção de nada. Ele sabe de você e de mim. Mas nós não nos damos ao trabalho de ir até a Ele com temor, reconhecendo através de tudo que Ele tem feito na nossa vida. E não é pouca coisa, nós podemos dizer. Não é pouca coisa o que o Senhor tem feito por nós, em nós, por nossa causa. Mas a gente ainda está com o coração endurecido. Como se Deus precisasse que você fizesse alguma coisa para que Ele saiba o que está acontecendo. Ouça com os ouvidos de ouvir. Ele não precisa. Ele tem o controle de tudo, o domínio de tudo, o senhorio de tudo nas mãos. Mas você não pode, nem eu, nem dizer que ele é injusto. Por que há entre nós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, como lá na palavra da ceia? Porque nós não nos analisamos a nós mesmos. Nós não reconhecemos que os nossos ouvidos não estão ouvindo a voz que está falando conosco. Porque a gente está muito focado nas coisas que a gente precisa, no eu, no meu, no para mim, no por causa de mim. E a gente não ouve a voz que fala conosco. A gente não entende que há uma necessidade que a gente reaja. Aí você olha muitas vezes as coisas acontecendo na vida do Adriano e não acontece na minha. Sabe por quê? Porque tem de haver um movimento. Você tem que buscar primeiro o reino dele e a sua justiça. Começa do básico, por ouvir a voz dele. Quantas vozes você ouve dentro de você que tem mais peso do que a voz dele? O que eu acho, o que as pessoas em redor acham, o que os likes do seu Instagram, do seu perfil de sei lá que rede social seja, diz. E não se importa em ir lá, conhecer com quem você está tratando. Ele não tem o culpado por inocente. Você é aquele que está sendo injustiçado, saiba disso. Ele não tem o culpado por inocente. E se você for entrar nesse lugar de justiça, você vai se surpreender que a régua normalmente é pior para nós. Por isso você está cansado. Por isso você está sobrecarregado. Por isso você não vê saída. Por isso a sua vida parece que empacou e piorou de antes. E aí você culpa o mundo, porque o seu coração está endurecido, está rebelado. O seu ouvido escuta. Estou escutando, Jesus. Fala, Senhor, comigo. Me mostra, Senhor. Me mostra, Pai, eu quero ver. É disso que o Senhor tem falado. Ouça a voz daquele que fala contigo. Ele é sábio, capaz, amoroso, cuidadoso, para tocar em você e te sarar. Você está cansado, está sobrecarregado. Vem, ele diz. Vem, ouve a minha voz. Você tem ouvidos para ouvir mais uma vez. Ouve o que o Senhor está dizendo. Vem a mim.
Eu tenho alívio, eu tenho descanso, eu tenho uma vida nova. Eu não propus para você uma vida comigo para estar vivendo desse jeito. E para culpar Deus e o mundo e não admitir que você não quer compreender o que eu estou dizendo para você. Que não vai ser do seu jeito. Que eu tenho coisas melhores do que você precisa, do que você quer. Eu tenho o infinitamente mais e além de tudo aquilo que você possa pedir, querer ou pensar. Entende que a gente volta para o mesmo lugar. Você não compreende que tudo que você pensa, acha e diz está diante do Senhor. Não há novidade que você possa falar para Ele. O que, mais uma vez, a voz que fala conosco diz é: se você tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz. É tempo de quebrantamento, de nos rendermos à necessidade de falar com Deus numa proposta de relacionamento. Não existe um relacionamento, irmãos, mudo, que a pessoa expressa para você todo o amor, todo o cuidado, todo o zelo, sabe? Te enche de vitórias, de livramentos, de provisões, e você está lá, apático, porque é um mercado. Você vai lá, pega dele e vai embora. Você vai ali, ó, come o seu prato, porque você está se sentindo miserável, melancólico, e não é, irmãos. Que o Senhor alcance as nossas vidas. Que a voz dele, em meio a todas as vozes do seu interior, possa ser ouvida, silenciar o seu interior e acalentar o teu ser. Essa voz é o descanso que você tanto quer. Essa voz é o alívio que você precisa. Essa voz é a cura para o seu interior. É o você levantar e ver que nada mudou, mas que você é diferente, que você está diferente, que você já sabe quem ele é e quem você, por causa dele, se tornou e está se tornando até que ele volte. Se você e eu temos ouvidos para ouvir, ouçamos a voz do Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Bendito e eterno Deus. Senhor, meu Deus, em verdade, Pai, não há outro, Senhor. Não há outro, Santo Deus, ó Pai querido, capaz de tratar de nós com tamanho amor como Tu. Nesta hora conhece as nossas vidas, Pai. Nós, Santo Deus, ó Pai querido, ouvimos. E nesta hora trazemos diante de Ti, para que, Santo Deus, o Teu Espírito dê peso, dê, Santo Deus, ressonância, Pai. A verdade que diz que sem Ti, Senhor, nós não podemos coisa alguma. Que, Santo Deus, ó Pai querido, nos rendamos a isso. Proponhamos, Santo Deus, ó Pai querido, com toda a nossa verdade. Ver, Santo Deus, ó Pai querido, Santo Deus, a nossa necessidade de reação, Senhor, de movimento, de rendição. Não há, Senhor, capacidade, não há, Santo Deus, ó Pai querido, nada em nós que, Santo Deus, ó Pai querido, se aproveite, exceto, Senhor, ó Santo Deus, ó Pai querido, reconhecer, o Santo Deus nos rendermos e, Santo Deus, aprendermos de Ti. Coloca por terra, Pai. Ó Santo Deus, ó Pai querido, Santo Deus, o nosso orgulho, vença a nossa altivez e, Santo Deus, ó Pai querido, em nome de Jesus, traz sobre nós, Pai, novidade. A Tua palavra diz, Senhor, e nós queremos, Santo Deus, queremos ouvi-la, Pai. Ó Santo Deus, através, Senhor, deste ecoar do Teu Espírito. Que não há, Santo Deus, ó Pai querido, novidade, Senhor, sem arrependimento. Envolve as nossas vidas, Pai. Sopra o Teu vento sobre toda a Tua casa. Do maior ao menor visita, Senhor. Com, Santo Deus, o Teu poder. Que, Santo Deus, ó Pai querido, doce, mas poderosamente fala conosco. Somos Teus, Pai. Somos, Santo Deus, ó Pai querido, obra, Senhor. Ó Santo Deus, o Teu cuidado. Tudo, Senhor, Tu tem feito, Santo Deus, ó Pai querido, por nós. Dá que, Santo Deus, ó Pai querido, possamos, Pai, ó Santo Deus, nos derramar diante da Tua presença. Dizer, Santo Deus, ó Pai querido, o que sentirmos, reconhecermos o Teu amor, Te tratarmos, Pai, com o mínimo, Santo Deus, ó Pai querido, de reconhecimento necessário,
para que, Santo Deus, ó Pai querido, Santo Deus, o teu nome seja glorificado. Tu és digno, Pai, amoroso, bondoso, tu tens sido tremendo para conosco. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa e nos dá graça. Cobre-nos com a tua graça mais uma vez. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe. Não confunda a voz daquele que fala com você com a minha. Vá lá, lembre-se de quem ele é. Você pode achar que eu sou um erro. Ele não erra. E é diante dele que você está. Você pode achar que todos os meus irmãos, e até que você mesmo, infelizmente, é um erro, que a sua história está acabada. Esse Deus diante de quem nós estamos é aquele que é dono do tempo. O ontem e o amanhã é uma coisa só para ele. Ele é aquele que pode, num estalar de dedo, mudar a sua vida. Um dia ou 1000 anos para ele é a mesma coisa. Que o Senhor te ajude, te fortaleça, te capacite a ouvir a voz. Ouça a voz do Espírito que fala com você. Amém? Deus te abençoe e te guarde. O culto está terminado em nome de Jesus. Amém.